Olá, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que estejam tranquilos, em paz, tá? Tudo tranquilinho aí na rotina de vocês, tá bom? Sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, apaixonada pelo que faz, tá? E estamos agora aqui em mais um momento para a gente aprender um pouquinho mais de matemática. Hoje a gente vai para trabalhar com conteúdo que envolve igualdade. Vamos entender algumas características, algumas ideias envolvendo igualdades e aí a gente vai resolver problemas básicos com representação simbólica, tá? Mas aí o foco da aula de hoje é trabalhar com igualdades e resolver problemas a partir daí, ok? Pronto, então a gente vai estar trabalhando com a habilidade do sexto ano, também utilizado em sétimo, que é quando a gente começa a desenvolver essas ideias de encontrar valores desconhecidos em algumas situações bem simples, né, com representações simbólicas hoje, para descobrir alguns valores desconhecidos a partir da ideia de igualdade. Então, vamos apresentar a ideia de igualdade. Como é que a gente escreve uma igualdade, né, a representação, e a partir daí resolveremos alguns problemas, ok? Então, para a gente começar o entendimento, ó, eu trouxe aqui algumas imagens que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma balança dessa aí no dia a dia. Ela é popularmente conhecida por balanças de peso, né? Aqui nós temos 3 balanças que são utilizadas para a gente descobrir valores normalmente a partir de alguns valores já conhecidos, como a gente vê aqui na balança 1. Tá? Na primeira balança a gente tem 3 barrinhas aqui, ó, de chocolate ou qualquer outra coisa, que a gente não sabe quanto o peso deles, né, quantos gramas, quilos, o que for, eles têm, e alguns pesos conhecidos. Então, a ideia da balança de peso é a gente sair equilibrando os 2 pratos que as balanças têm, ó, tá vendo? Até a gente conseguir descobrir o peso desconhecido, tá? Agora, olhando para essas 3 imagens, o que vocês observam, o que vocês podem dizer dessas situações, tá? O que vocês notam? Será que o peso que está em um dos pratos é igual ao peso do outro? Nas 3 balanças, o que vocês me dizem, não é? Então, para quem já viu, já conhece esse problema, essa situação com balanças, vai perceber aqui, ó, que nós temos 2 balanças, as 2 primeiras equilibradas, tá? Já a terceira, a gente vê que os 2 pratos estão em níveis diferentes, em alturas diferentes. Aqui é uma situação de desequilíbrio. E o que significa isso? Então, como eu perguntei no slide anterior, isso aqui tem a ver, gente, com o peso que foi colocado nos 2 pratos da balança, tá bom? Então, toda vez que a balança tiver com os 2 pratos no mesmo nível, na mesma altura, como a gente aqui nas balanças, como nós temos nas balanças 1 e 2, significa que a gente tem uma balança equilibrada, uma balança em equilíbrio, porque o peso que está em um dos pratos é igual ao peso do outro. Já na balança 3, a gente nota que esse prato daqui está mais baixo do que esse. Ou seja, o peso que está neste prato é maior do que esse daqui, ó. O prato mais leve sempre fica no alto e aqui a gente tem uma situação de desequilíbrio. O que isso tem a ver com igualdade, professora? São essas situações aqui, ó, de balanças equilibradas que são mais comuns para a gente entender o que é uma igualdade, tá? E futuramente, né, a gente conseguir escrever equações, montar equações e descobrir valores desconhecidos. Situações práticas como essa aqui faz a gente perceber bem, tá? Por quê? No caso aqui de situações em equilíbrio, ó, nós temos os 2 pratos com os pesos iguais. Essa é a ideia de igualdade. Balanças equilibradas significa que o peso que está em um dos pratos é igual ao peso do outro. Isso é a ideia de igualdade, tá bom? A gente, a partir dessa observação, a gente conseguir usar ideia, raciocínio,
para a gente chegar e descobrir alguns valores desconhecidos, tá? Partindo do princípio de que o peso nos dois pratos da balança são iguais, ok? E aí, gente, entendendo uma igualdade, como que funciona, né? Então, toda expressão matemática, né, envolvendo operações, números, poderá ter em outras situações letrinhas aqui também, que a gente vai ver que significa um valor desconhecido, a gente chama isso de variável incógnita, enfim. Nós temos expressões dos dois lados, ó, separados por um sinal de igual. Este sinal aqui, que a gente conhece, né, o sinal de igual, é que marca a formação ou a escrita aqui de uma igualdade, tá bom? E em toda igualdade, ó, nós temos dois lados ou dois membros. É importante você conhecer essa maneira de falar, de expressar, né? Porque é comum a gente estar falando dos membros de uma igualdade. Então, o que está escrito antes da igualdade compõe o primeiro membro. Do outro lado da igualdade, a gente tem o segundo membro, também mostrado aqui embaixo, né? Então, primeiro membro igual segundo membro. São duas expressões aqui, ó, escritas com modos diferentes. No caso aqui, a gente tem o 20 e o 10 e a operação é a subtração. No segundo membro, tem o 2 e o 5 e o sinal é a multiplicação. Mas notem que o resultado dos dois membros é a mesma coisa. No caso, 20 menos 10. Se a gente tem 20 e tira 10, é igual a 10. A mesma coisa 2 vezes 5. Então, é escrever o mesmo valor, neste caso aqui o 10, escrito envolvendo tanto operações diferentes quanto números diferentes, mas representando o mesmo valor. O número 10 neste caso, tá bom? Isso é uma igualdade, gente. E aí, nós vimos em aulas anteriores, né, que trabalhamos, discutimos mais algumas operações que a gente pode fazer com igualdades. A partir do conhecimento que a gente tem com operações, como é que a gente pode trazer isso daqui tendo igualdade, tá? Princípio multiplicativo, aditivo, enfim. É importante vocês voltarem a assistir essa aula anterior, que está bem completinha, falando das operações. Aqui eu trouxe só a ideia final, que é o seguinte: quando a gente tem uma igualdade, ela não se altera sempre que a gente faz a mesma operação nos dois membros. A gente não acabou de ver que uma igualdade tem primeiro e segundo membro? Quando a gente faz uma operação nos dois membros, a mesma operação, a igualdade ela não irá mudar. E essa a operação válida para qualquer uma, tá? Seja soma, subtração, multiplicação ou divisão. A mesma operação nos dois lados mantém a igualdade. Moral da história: o que a gente fizer em um dos membros em igualdade, a gente tem que fazer igualzinho do outro, que é para que a gente não altere o resultado, tá bom? E aí, para a gente fechar o nosso aprendizado de hoje, é praticar. Vamos fazer agora alguns exercícios trabalhando com essa ideia de igualdade. A gente vai, a partir das próximas questões, descobrir valores desconhecidos, tanto usando as operações que a gente conhece, os princípios que dá para trazer das operações para a igualdade, que, como eu disse, o que a gente fizer em um dos membros, a gente faz do outro e não se altera, tá? A fim de descobrir os valores desconhecidos. Então, a primeira questão diz assim: para pesar um pacote de arroz, seu Manuel equilibrou. Então, olha aí, ó, palavrinha-chave. A balança está equilibrada. Como ela está equilibrada, a gente sabe que o peso em um dos pratos é igual ao peso no outro, tá bom? Então, a balança está equilibrada e, para isso, usou 3 pesos. Olha aí do lado de cá. E esses pesos são conhecidos, ó. 800 gramas, 400 gramas e 200 gramas. São 3 pesos. 800, 400 e 200. Juntando esses 3 pesos aqui, gente, temos um total de quanto? Vamos já fazer essa soma. 800 mais 400 vai para 1.200, não é isso? E mais 200 que tem aqui. Então, ao todo, nós temos 1.400 gramas. 1.400 gramas. Será que vocês já sabem converter
grama em quilograma, gente? Quando a gente está medindo massa, grama é uma das possibilidades, mas a gente tem a unidade maior do que a grama, que é o quilograma. E no caso, uma curiosidade aí que não vai para essa questão, mas conhecimento nunca é demais, né? 1.000 gramas equivale a 1 quilograma, tá? Aliás, a gente vai precisar sim para essa questão. Então, se a gente tem aqui, ó, 1.400 gramas, 1.000 gramas já vai ser 1 quilograma. Então, no caso aqui, a gente tem 1 quilo mais 400 gramas, tá bom? O que é que ele pede na questão? Então, olha, assim, podemos concluir que o pacote de arroz pesava... Então, veja bem, a gente tem o peso neste prato da balança, que como é conhecido, a gente já somou e viu que dá 1.400 gramas. Então, lembra que 1.000 gramas equivale a 1 quilo, né? Então, aqui a gente tem 1 quilo mais 400 gramas, tá? Se 1.000 quilos tem 1.000 gramas tem 1 quilo, perceba que 400 gramas vai estar menos da metade, né, gente? Metade de 1 quilo equivale a 500 gramas, ou seja, isso aqui é um pouco menos que 1,5 kg, tá? Um pouquinho a menos, 1,5 kg é 1.500 gramas, então isso é um pouquinho antes. Pronto, esse é o peso desse lado, e do lado de cá tem 1 quilo de arroz. Como a balança está equilibrada, os dois pesos são iguais. Então, o que é que a gente pode concluir com relação ao pacote de arroz? O pacote de arroz pesa entre meio quilo e 1 quilo. A gente já viu aqui, ó, que tem 1 quilo e quase meio, né? 400 gramas. Exatamente 1 quilo? Não. Mais de 1,5 kg ou entre 1 quilo e 1,5 kg? Então, a resposta correta aqui é letra C. 1 quilo e 400 gramas tem um pouco menos que 1,5 kg. Está entre 1 quilo e 1,5 kg. Ok, gente? Descobrimos o quanto pesa o arroz só observando aqui, ó, a balança e vendo que os pratos estão equilibrados, ou seja, o peso de um dos lados é igual ao peso do outro. Essa mesma ideia a gente vai reproduzir para resolver as próximas questões, ok? Volta o vídeo aí quantas vezes quiser, eu vou apagar aqui nossa solução para a gente ir para a próxima questão, tá? Próxima questão diz assim... Questão 2. Questão 2 diz assim, observe a balança a seguir. Olha aqui. Nesta situação, podemos dizer que temos uma situação de... Aí, entre as respostas, já tem aqui, ó, equilíbrio ou desequilíbrio. E aí, neste caso, a gente temos a balança equilibrada ou desequilibrada. A gente nota aqui, olha, que a altura dos dois pratos está na mesma. Não é? Se estão no mesmo nível, significa que nós temos uma situação de equilíbrio, a balança está equilibrada. E detalhe, se a balança está equilibrada, a gente vai conseguir descobrir quanto é o peso, o valor desconhecido aqui, tá? Lá no início da aula eu esqueci de comentar isso, mas vai agora. Caso a balança esteja desequilibrada, gente, ou seja, os pratos estão em níveis diferentes, não tem como a gente ter uma referência para conseguir descobrir o peso desconhecido. A gente só consegue descobrir o valor desconhecido quando a balança está equilibrada, tá? Então, aqui no item D diz assim, ó, há uma situação de desequilíbrio e, portanto, não podemos descobrir os valores desconhecidos. O que está sendo dito na letra D é correto, porque quando está em desequilíbrio, a gente não consegue descobrir os valores desconhecidos. Mas para esta questão, essa não é a resposta correta. Por quê? Porque aqui a balança, nossa balança está equilibrada e não em desequilíbrio, tá bom? Então, se a balança estivesse desequilibrada, de fato a gente não ia conseguir descobrir os valores. Mas não é o caso. Nossas balanças estão equilibradas. Se tem equilíbrio, a gente consegue descobrir sim. E o peso vai ser de quanto? De 15 ou de 25? Então, vamos pensar juntos aqui. No caso, gente, nós temos em um dos pratos um peso conhecido de 75 quilogramas. E do outro lado, nós temos 3 pesos desconhecidos. Mas eles são pesos iguais, ó. Então, o peso de cada um é o mesmo. E aí, a gente pode escrever assim, ó. Do lado de cá,
a gente tem 3 vezes o valor dessa caixinha que eu não sei quanto pesa. Vou chamar aí de 3x, né? E do outro lado a gente tem 75. Quanto que tem que ser cada caixinha dessa para que as 3 juntas cheguem em 75, gente? E aí, como é que a gente pode pensar isso? 3 números, 3 valores que juntos somarão 75, tá? Se você é bom de conta, que é importante não ficar viciado em calculadora, você vai se ligar logo, ó, que esse valorzinho tem que ser o 25. 3 vezes o número 25 é que vai para 75, tá? Se é 25, o número que, repetido 3 vezes, chega em 75, significa que cada peso desse, ó, tem que ter 25 quilogramas, ok? Você sabe a unidade de medida porque é a mesma que está aparecendo aqui nesse problema, tá? Então, a partir da situação de equilíbrio, a gente conclui que cada um desses pesos desconhecidos, ó, tem que ter 25 gramas, ok? Balança equilibrada e cada peso desse aí, ó, vale 25 quilos. Compreendido, gente? É isso daí, é essa ideia que vocês precisam explorar, tá? Então, assistir a videoaula quantas vezes for necessário, voltar, ser curioso, ir em busca de outras fontes, né, em livros, na internet, para fazer a sua mente, ó, pensar mais e chegar nesses valores desconhecidos, assim como a gente está fazendo aqui, ok? Vamos lá para a próxima questão? Então, deixa eu apagar isso daqui, para a gente ir agora para a questão de número 3. A questão 3 diz o quê? Então, resposta aí, letra B, como a gente já havia marcado. E a questão 3, agora a gente tem essa balança aqui, gente, ó. Vamos observar. O que podemos dizer desta situação agora? Então, a mesma coisa, está em equilíbrio ou está em desequilíbrio? Então, ao observar para essa balança, a gente nota que os pratos estão no mesmo nível ou em níveis diferentes, pessoas. Vocês conseguem perceber que este prato daqui, ele está mais baixo do que esse, tá? Se esse daqui está mais baixo, significa que a balança não está equilibrada. Ela está em desequilíbrio, tá? E por curiosidade, qual dos dois pratos mesmo é mais pesado? É o que fica no baixo ou é o que fica no alto? Então, se liga, lembra que o mais pesado, ele sempre vai ficar para baixo. Então, esse prato aqui está mais pesado do que esse, tá? E detalhe, se tem uma situação de desequilíbrio, a gente consegue, então, descobrir os valores desconhecidos. Como eu citei na questão anterior, a gente não consegue, tá? Para a gente descobrir os valores conhecidos, temos que ter a balança equilibrada. Então, o pessoal que usa lá em feiras livres, né, balanças de peso, para descobrir, sei lá, quanto se chegou a 1 quilo, 2 quilos de tomate, né? Então, para isso, eles vão nivelando o peso de um lado e de outro até que os dois pratos estejam na mesma altura. Aqui, como está em alturas diferentes, nós temos uma situação de desequilíbrio e, portanto, não podemos descobrir os valores desconhecidos. A resposta correta aqui, ó, é letra D. Então, ok, pessoal? Pronto, apagando aí para a gente ir para a próxima questão. Que diz, pronto, letra D é a resposta. E nessa questão agora, sem alternativas, que agora a gente vai escrever um pouquinho mais, tá? Para fechar todas as ideias que nós discutimos até aqui. Então, considere esta balança, tá? A balança está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Então, olha aí. Temos aqui uma balança em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então, lembra que a gente vai olhar para o nível dos pratos. Nesse caso aqui, não está no mesmo nível? Se está no mesmo nível, então, nós temos uma situação de equilíbrio. Muito bem. Balança equilibrada, ok. Se está equilibrada, vai dar para a gente descobrir o valor desconhecido, pessoal? Dá sim, só não dá quando está em desequilíbrio. Então, vamos agora fazer um desafio um pouquinho maior. Vamos escrever uma expressão que representa esta situação, tá? Como é que a gente escreveria uma igualdade? Aqui não tem igualdade de pesos? Como é que a gente consegue, então, escrever uma igualdade que represente essa situação?
E a partir daí a gente vai encontrar esse valor desconhecido, usando inclusive algumas operações, né, as propriedades das operações aqui na igualdade, tá? Então, primeiro, daqui a pouco eu vou projetar aqui a solução, mas vamos antes pensar junto. Como é que a gente escreveria uma igualdade daqui, gente? Então, lembra que a gente discutiu que tudo parte a partir dos pesos, não é? A gente tem peso dos dois lados, ó. E o peso em um dos lados é igual, então vou chamar assim, peso 1, que é o peso do prato 1, é igual ao peso no prato 2, tá? A gente tem dois pratos e o peso de cada lado é igual. E como é que a gente escreve? Como é que a gente pode, como é que a gente tem uma expressão aqui que represente essa igualdade aí dos pesos, tá? Então, deixa eu terminar de escrever isso aqui. Então, peso do outro lado, peso no prato 2 é o mesmo. Peso no prato 2. Pronto. Então, como é que a gente escreveria em expressão o peso neste prato, gente? Veja que nós temos duas caixinhas que a gente não conhece o peso, mas a gente está chamando de X, não é? Então, a gente pode colocar assim, ó, X. Se está tudo junto, qual é a operação que junta as coisas? Lembra que é soma, né? Quando a gente adiciona, a gente soma, é a mesma coisa de juntar. Então, juntar esses dois pesos desconhecidos é somar, X mais X. Mas isso a gente soma com as coisas. Com quem? Então, junto dele aqui, ó, tem o 500 e tem 100. Né? Então, a gente vai somar isso com 500 e vai somar também com 100. E aí, a gente representou todas as medidas que estão no primeiro prato, tá? No primeiro prato, a gente tem esses 4 valores, né? Mais o 100. E este peso não é igual ao peso do prato 2? Então, olha aí a igualdade aparecendo, ó. E aí, a gente escreve a igualdade do outro lado, pela mesma ideia que a gente fez aqui, tá bom? No caso aqui, ó, é x, é 1 de x, mais 25 mais 500, não é isso que tem lá? Então, olha os pesos conhecidos aqui, ó, 25 não, 250, tem um zero ali. Então, o x, ele tá com o 250 e tem um peso também de 500 gramas. Então, esta daqui é uma expressão, a igualdade, que representa esta situação, ok? Já escrevemos. A partir daqui, vamos usar agora algumas propriedades que a gente conhece da igualdade para descobrir o valor desconhecido, tá? Então, lembra, gente, que nós vimos que quando a gente tem uma igualdade e a gente faz uma mesma operação em um lado e em outro da igualdade, a gente não altera a igualdade, tá? Então, olha, vejam a expressão, eu vou apagar, porque agora aqui a gente vai resolver o nosso problema, tá? Essa é a expressão que representa esta situação, tá bom? Vou deixar aqui até a igualdade. E como é que a gente agora consegue pensar e resolver, descobrir esse valor desconhecido? Então, tá aqui. Nós já escrevemos a equação. A partir da igualdade dos preços, a equação está aqui. Agora, a ideia a partir de agora é desenvolver as operações. Então, para começo, nós temos aqui dois números somando. Então, a gente pode somar, ó. Chegamos aqui a 600, veja que eu repeti a operação que não foi feita e juntamos 500 mais 100, 600. A mesma coisa do lado de cá. 250 mais 500 dá 750, e isso somado com x. A partir de agora, a gente vai fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade. Então, a gente não tem 600 quilos conhecidos aqui. Se a gente retirar pessoas, se a gente retirar esses pesos conhecidos de um lado e do outro, a igualdade se mantém. E retirar é fazer a conta de subtração, tá? Então, tirei 600 quilos daqui, tirei 600 quilos daqui também, ó. Então, menos 600, menos 600. Fazendo a operação, mesma operação nos dois membros da igualdade, a igualdade não muda. E aí foi o que a gente fez. Ao tirar 600 daqui, ó, os 600 foi embora. Ficou apenas 2x. E do lado de lá ficou quem? O x mais 750 menos 600, não fica 150? Então, ficou isso daí. Aí, agora a gente nota o quê? Esses pesos aqui, ó, foram embora, né? O 500 foi embora com esse e um de 100 foi embora com um pedaço desse, né? Ficou agora, ó, um peso de 150 do lado de cá.
Só que a gente não tem nos dois pratos um peso de x, então a gente tira, ó, um peso de x de cada lado, foi o que eu fiz aqui. Tirei um x daqui, tirei um x daqui. Se a gente tinha 2x, tirou um x, não ficou apenas um x. E do outro lado, tiramos um x, não ficou x nenhum. Ficou apenas o peso de 150, tá bom? E isso daqui é o valor desconhecido, ó. O x, que é o peso da caixinha, é de 150. Qual é a unidade de medida envolvida aqui? É gramas, não é? Então, a gente acabou de descobrir que cada caixinha dessa tem um peso de 150 gramas. Ok, pessoal? E matemática é isso, é treino, é repetição. Está aí, ó, dá um print da tela, rever quantas vezes for preciso. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a passar os slides, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Trabalhamos com a ideia de igualdade. Vocês entenderam o que é igualdade, a estrutura, não é? O símbolo de igualdade. E resolvemos alguns problemas encontrando algumas situações, alguns valores desconhecidos a partir de situação prática, pensando numa balança como problema, né, para fazer a gente descobrir alguns valores desconhecidos. E é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês continuem bem, tá? Bons estudos e até a próxima!